Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui na sua casa. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Você pode se sentar, por favor. O pastor falou para mim que o tema era missão e oração. Então eu li aqui essa passagem, meus amados, onde Jesus ele ora por si mesmo. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele era dotado de oração. Ninguém orava mais que Jesus. Tudo que Jesus ia fazer, Jesus orava antes, meu amado. Jesus orava antes. E a maior missão de Jesus na terra era morrer por cada um de nós. A maior missão de Jesus, porque Jesus fez muitas coisas, mas a maior missão dele era morrer pela humanidade. Mas tudo que Jesus ia fazer, Jesus sempre orava antes. Se você for folhear as páginas da Bíblia, você vai encontrar várias passagens de Jesus orando nos montes. Então Jesus estava sempre debaixo de oração. Porque, irmãos, fazer missão sem oração não dá. Tudo que nós formos fazermos é necessário estar debaixo de oração. Todo trabalho que for feito é necessário estar coberto por oração. O crente que não ora, ele não tem vida. Então eu li aqui, Jesus ora por si mesmo. Jesus precisava orar, amados? Jesus precisava orar? Jesus orou por si mesmo. Aí muitas vezes nós não queremos orar. Sendo Jesus o Todo-Poderoso, ele orou por ele mesmo. Ele intercedeu pela igreja, pelos discípulos. Ele intercedeu pela vida do Consolador, mas ele também orou por ele mesmo. E nós não queremos orar, né, irmãos? Fazer missão sem orar, amados, não dá, não vai, meu querido, não vai. É necessário. Quando nós passamos a orar, nós já estamos fazendo missão. Já estamos fazendo missão quando nós começamos a orar, quando nós passamos a orar. Então a maior missão de Jesus foi vir ao mundo morrer por nós. Para quê? Para nos salvar, nos regenerar. E foi isso que ele fez no seu ministério terreno. Jesus estava a pregoar o Evangelho, a falar as coisas que Deus fez. E ele estava sempre fazendo aquilo que ele mesmo falou para nós: fazeis discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. E Jesus foi um discipulador.
Em todo lugar que Jesus ia, ele não perdia a oportunidade de fazer discípulo. E todos, ou a maioria das pessoas que ele evangelizava, ou que ele curava, ou que ele libertava, transformava, se tornavam um discípulo de Jesus. E muitas vezes, amados, nós queremos multidão. Muitas vezes nós queremos multidão. Muitas vezes queremos multidão e não temos coragem de fazer sozinho. Queremos multidão, mas às vezes é preciso apenas um. Porque muitas vezes Deus usou apenas um. Muitas vezes Jesus se utilizou de apenas um para fazer missões. Alguém que ele curou, alguém que ele libertou, que ele transformou, que ele tirou da vida de pecado. Nós temos várias passagens, meus amados, Jesus fazendo missão dessa maneira, e aquele que ele evangelizava, discipulava, passava imediatamente a fazer missão. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Quando Jesus realmente se revelou a ela, que ela viu que era Jesus, ela foi para Samaria. Falou: eu achei o profeta. Será que não é ele o Messias? Ele revelou toda a minha vida e começou a evangelizar. Começou a fazer missão em Samaria, sozinha. Até que os samaritanos viram, e escutando ela falar, foram ter com Jesus. E quantos samaritanos Jesus não ganhou? Quantos samaritanos Jesus não salvou? Através de uma mulher samaritana. Então não espere por multidão. Deus chamou você e me chamou para fazer a missão. Deus resgatou você, transformou a sua vida, tirou você de onde você não podia sair, para você fazer missões, para você falar o Evangelho, para você salvar almas, ganhar almas para o reino. Não vamos esperar por multidão não, irmão. Se a gente fizer cada um pouquinho, Jesus vai operar. Se fizermos cada um pouquinho, Jesus opera. Jesus não opera só se tiver multidão, não. Jesus não quer usar só multidões, não. Jesus quer usar a mim e a você. No individual. Jesus também cura no individual. Jesus também salva no individual. Jesus também usa no individual. Vamos fazer missões. Vamos fazer missões. Foi a missão maior de Jesus. Todos que ele... E Paulo andando ao contrário, mesmo conhecedor da lei, mas perseguindo a igreja de Deus, quando ele teve um encontro com Jesus, virou discípulo. Virou discípulo. Começou a ganhar almas. Começou a ganhar vidas. Então todos que tinham um encontro com Jesus, que eram libertos, que eram curados, viraram missionários. Amém. Eles não esperavam por multidões. Quando Jesus curava, eles saíam correndo: olha, Jesus me curou, Jesus me curou. Tinha uns que Jesus falava: ó, não fala para ninguém, mas ele saía pela rua falando que Jesus o curara. O que é isso? É manifestar as coisas de Deus, é manifestar o poder de Deus. Isso é fazer missões, isso é evangelizar. Tem uma passagem, irmãos, que eu estava lendo e fiquei admirado. Você vai ver quando Jesus passa aquela tempestade com os discípulos, e Jesus vai até Gadara, e tem um moço lá endemoniado, o endemoniado de Gadara, e Jesus vai até ali para libertar aquele moço. E quando Jesus liberta aquele moço daquela possessão maligna, o espírito maligno pede para que Jesus lance ele nos porcos, naquela manada de porcos. A igreja já ouviu essa passagem, vocês conhecem. Então Jesus permite que eles vão para a manada de porcos, e os porcos se lançam no precipício, não é isso? Depois que acontece isso, o povo de Gadara não quer Jesus naquele lugar, e eles expulsam Jesus por conta disso. Então Jesus vai entrar novamente no barco para ir
endemoniado de Gadara, que foi liberto, agora com a mente sã, agora transformado por Jesus, agora limpo daquela caixa de demônio, e disse para Jesus que quer ir com ele. Depois que ele foi transformado, ele queria ir com Jesus. Ele não queria ficar ali, ele queria ir com o mestre. Mas sabe o que é que Jesus faz? Não. Fica aí. Volta para a tua casa e fala para os teus e para os outros quão grandes coisas fez Deus na tua vida. Amado, todos quando tem encontro com Jesus, vira missionário. Se aceitar Jesus de verdade, se foi transformado de verdade, ele faz missão. Ele faz missão. Esteja onde estiver, ele faz missão. Ele não espera por outro. Ele não espera por outro. E a passagem diz, sabe o quê? Que ele já saiu pelo caminho, falando das grandes coisas que o Senhor tivera feito na vida dele. É hora de fazer missões. É hora de fazer missões. Agora, fazer missão sem oração não vai. Sem oração não vai. Porque na grande comissão, Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém, para ser revestido de poder. E antes de o Espírito vir sobre eles, diz o texto que eles estavam orando. Eles estavam orando. Então não há manifestação do poder de Deus sem oração, irmão. Não vai ter salvação de almas sem oração, meus amados. Jesus não vai batizar com o Espírito Santo se não tiver oração. Missão e oração. Missão e oração. Aí depois que eles recebem, que eles são revestidos de poder, naquele tempo estava havendo uma grande perseguição contra a igreja. E mesmo depois de eles serem cheios do Espírito, a perseguição continuou. E por conta daquela perseguição, eles foram espalhados. Foram para Galiléia, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Eles foram espalhados. Mas muitas vezes a gente quer ficar só junto. Quer ficar todo mundo junto porque é melhor. Mas Jesus espalhou eles. E o Evangelho era pregado em Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Porque Deus espalhou eles. Porque o Evangelho tem que ser espalhado, irmão. Tem que ser espalhado. É por isso que muitas vezes você está aqui e Deus te leva para outro lugar. Muitas vezes você está em outro lugar e Deus te traz aqui. E por que Ele faz isso? É para você pregar o Evangelho. É para você fazer missões. Espalhou. Veio a perseguição, espalhou todos. E o Evangelho era pregado. E enfermos eram curados. E as maravilhas de Deus aconteciam. Almas aceitavam Jesus, porque o Evangelho era pregado. Mas antes eles estavam em oração. Em oração. É necessário orar, irmãos. As coisas de Deus acontecem pouco no nosso meio, porque nós oramos pouco. Ou quase não oramos. Porque a vida do crente diariamente tem que ser de oração. Amém. Quando o crente vai dormir, ele tem que orar. Quando o crente acorda, ele tem que orar. Quando o crente vai almoçar, ele tem que orar, agradecendo pela comida. Quando o crente vai trabalhar, ele tem que orar, pedir proteção de Deus para que tudo vá bem naquele lugar. Quando ele volta, ele tem que orar, agradecer a Deus porque voltou em paz, voltou errado. Agora, será que nós fazemos? Será que nós temos motivos para orar? Você tem motivo para orar? Irmãos, nós temos motivo de sobra para orar. Temos motivo de sobra para orar. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem tem coragem de dar a sua vida pela sua família? Levante a mão quem tem coragem. Poucos, hein, irmãos? Não é pegadinha não, irmão. Não é pegadinha não.
Quem tem coragem de dar a sua vida pelo seu filho? Levante a mão, quem tem filho. O marido pela esposa. A esposa pelo marido. Nós temos coragem de dar a nossa vida pela nossa família, pelo nosso filho, o esposo pela esposa, a esposa pelo esposo. Mas, irmãos, não precisa. Fica tranquilo. Você não vai morrer não, por isso não. Fica tranquilo. Não precisa você dar a vida pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo. Basta você orar. Então somente é necessário você orar pela sua família. Então somente é necessário você orar pelo seu filho. Então somente é necessário você orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu parente que está lá fora. Então somente é preciso orar. Não precisa ser a sua vida. É só orar. Irmãos, a oração, ela é fundamental na vida do crente. Ela é fundamental na vida do missionário. Ela foi fundamental na vida de Jesus. Eu li um texto aqui que ele orou por ele mesmo. Ele orou por ele mesmo. Agora, quando foi que começou esse negócio de oração? Foi depois do Pentecostes? Deixa eu ler o versículo para vocês. Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Enos. Foi nesse tempo, irmãos, começou as orações. Essa foi a primeira oração da Bíblia. Então a oração é fundamental. Ela é fundamental para as nossas vidas. O crente que não ora, irmãos, está fadado ao fracasso, está fadado a cair. Temos que orar, irmãos. Missão e oração. Mas vamos ver mais um pouquinho a necessidade da oração universal. Salmos 95, verso 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Oração universal. Todos precisam orar, irmãos. Todos, sem exceção. Deus ainda toma a boca do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 7, e diz assim, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e o seu sacrifício serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Teve a primeira oração. Jesus, ele orava. E mais do que isso, Jesus nos ensinou a orar. Quando os discípulos perguntaram a ele, mestre, ensina-nos a orar. Ele ensinou os discípulos a orar. Quando falou ali a primeira oração, está aqui em Lucas capítulo 12. E ele disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A oração que ele ensinou, irmãos. Então Jesus, além de orar, ele nos ensinou a orar e nos incentivou a orar. Mas vamos ver o que é que mais sobre a oração. Além de ele orar, além de ele nos ensinar, ele ainda nos mandou um ajudador. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dá para orar, tá, irmão? A gente aqui é negligente mesmo. A gente aqui é preguiçoso mesmo. Porque Jesus orava, Jesus ensinou a orar, Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a orar, e mesmo assim nós não oramos. E mesmo assim nós não oramos. Aí queremos fazer missões sem orar. Aí queremos poder de Deus sem orar.
Aí não vai, irmãos. Aí não vai. Vamos ver um pouquinho mais? As orações dos santos são preciosas. Apocalipse 5 e 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E são as nossas orações. São as nossas orações. Está aí a importância de orarmos. Está aí a necessidade de orarmos. É necessário nós orarmos. Se nós queremos evangelizar, se nós queremos fazer missões, se nós queremos proclamar o nome do Senhor, é necessário orar. Eu lembro, irmãos, lá em Pernambuco, o pastor presidente da época, lá no Tempo Central, não me recordo o nome dele agora, mas ele estava contando no culto que ele estava orando a noite toda. Ele passou a noite inteira orando. Aliás, o dia inteiro, irmão. Ele passou o dia inteiro orando. Aí quando ele se levantou, Deus falou com ele. O nome dele é José Alonso. Era pastor presidente lá em Pernambuco, das Assembleias de Deus. Quando ele levantou de um dia inteiro de oração, Deus falou com ele: Alonso, desce. Ele chamava a Você acha que está orando muito? Passou o dia inteiro orando. Quando ele levantou, Deus bradou a voz para ele e falou: Alonso, desce. Alonso, ora. Irmãos, é necessário orar. Nós precisamos orar para Deus salvar almas. Nós precisamos orar para Deus manifestar o seu poder e a sua glória, para Deus batizar com o Espírito Santo, renovar, transformar. É necessário oração. Oração em primeiro lugar, amados. É importante orar. As nossas orações, elas sobem como incenso perante Deus. Apocalipse 8 e 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incenso de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Sobe como incenso, irmão. As nossas orações, elas sobem como incenso às narinas de Deus. Não deixe de orar, meu amado. Não deixe de orar. E não deixe de fazer missões. Não espere por outro, não espere por multidão. Deus te chamou e me chamou para fazer missão, para espalhar o evangelho de boas novas, para transformar vidas através do nome de Jesus. Mas é necessário nós termos uma vida de oração. Quanto mais oração, mais comunhão com Deus. Quanto mais oração, mais pertinho de Deus nós chegamos. Oração é necessária. É necessário. E ela foi ordenada por Jesus. Jesus nos ordenou a orar. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai a sua face continuamente. É continuamente, irmão. É sem cessar. É sem parar. É sem intervalo. É sem intervalo. Oreis para que não caieis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, alcança. Aquele que bate, se abre. Jesus nos incentiva, irmãos, todo o tempo a orar. É necessário orarmos. É necessário orarmos para podermos fazer missões e alcançar as almas. E alcançar as almas. Amados, se eu for citar aqui, por que nós devemos orar? Porque precisamos.
E a oração, amados, ela tem resposta. Você muitas vezes quer ouvir a voz de Deus, mas não ora. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que orar. Porque a oração, ela tem resposta de Deus. Se eu for palmilhar a Bíblia aqui, das orações respondidas, a oração de Moisés foi respondida, a oração de Ana orou e sua oração foi respondida, Gideão orou, sua oração foi respondida. Irmãos, todos eles que oraram obtiveram resposta das suas orações. Então ore, ore. Está alguém angustiado? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores ao Senhor. Ore. Está difícil para você? Ore. Ah, não, a situação está boa. Então ora. Aproveita que a situação está boa e ora. Não há o impossível para Deus. Aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. Então somente necessita oração. Oração, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Oração, irmãos. A oração, ela move montanhas. Agora tem que orar e ter fé. Tem que orar e ter comprometimento com Deus. Tem que orar e ter vida com Deus. Porque Deus, Ele transformou as nossas vidas. Deus, Ele nos salvou. Ele nos salvou. Para que nós agora possamos ser luz para este mundo. Então, orar com fé. Orar com devoção. Orar com comprometimento. Para as nossas orações ser ouvidas. E mais do que isso, ser respondida. E a oração de crente, ela tem resposta, irmãos. Ela tem resposta. Se você está orando por algum parente seu, continua. Não desista. Não desista, porque Deus escuta as nossas orações. Deus escuta as nossas orações. Façamos missões. A hora é chegada. O mundo está de mal a pior. Mas quanto mais piora lá, mais vai melhorar aqui. Mais vai melhorar aqui. A igreja, irmãos, a igreja tem que ter solução para esse mundo. Por mais difícil que aí esteja, a igreja tem que estar de prontidão para atender esse mundo sem Jesus. Para mostrar para eles o caminho. Para dizer para eles que há solução para o problema e a dificuldade que ele está passando. Para dizer para eles que há salvação, que há esperança. É o papel da igreja. Então, oramos, irmãos. Vamos orar e continuar fazendo missões. Continuar fazendo missões. Orando e fazendo missões. Orando e evangelizando. Orando e ganhando almas para o reino. Amém? Deus em Cristo, Ele nos abençoe e que possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.